queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje é sábado, dia 26 de outubro, estamos na 29ª semana do Tempo Comum. Começando o nosso dia, começando o nosso sábado meditando a Palavra de Deus, começando o nosso dia com a Virgem Maria, porque sábado é dia dedicado a ela. E somos convidados nesse dia a pedir a sua intercessão para cada um de nós, sobretudo a intercessão da Virgem Maria, para que ela prepare o nosso coração. Ela que acolheu o Verbo, e o Verbo é a Palavra, possamos também, cada um de nós, acolher o Verbo, acolher a Palavra de Deus no meio de nós, deixar que a Palavra de Deus ela rumine o nosso coração e recebermos os frutos que a Palavra de Deus pode dar a cada um de nós. E eu convido você que está começando o nosso dia, começando a nossa Lexio Divina, a adentrar nesse mistério, a deixar o Senhor transpassar o seu coração com a Palavra. Quero agradecer também a todas as pessoas que têm sido fiéis a cada dia, meditando a Palavra de Deus, rezando. Eu tive a grande alegria de estar em Belém, na nossa casa, no final de semana passado, no Retiro das Mulheres, na Casa do Carmo. Tão feliz de ver tantas pessoas fiéis à Palavra de Deus, que seguem a Lexio Divina, que acompanham, que vivem, que deixam que a Palavra de Deus. E a partir do momento que as pessoas começaram a ser fiéis, como a Palavra de Deus mudou, o rumo da história, da família, como a Palavra de Deus deu sentido. Então, nesse dia, você é convidado também a entrar nessa fidelidade, mas convidar outras pessoas a serem fiéis à Palavra de Deus, divulgando o link, apresentando a Lexio Divina, deixando os comentários nos vídeos, dando o seu like, porque assim o nosso vídeo ele vai se tornando cada vez mais conhecido. E como eu disse, neste sábado, hoje, é o dia que a Virgem Maria quer nos conduzir, Então, a cada sábado, e hoje, nesse último sábado deste mês missionário, porque outubro é o mês da missão, nós recordamos as palavras do Papa Francisco no Evangelho Gáudio, no número 288. Há um estilo mariano na atividade evangelizadora da Igreja, porque sempre que olhamos para Maria, voltamos a acreditar na força revolucionária da ternura e do afeto. Então, que bonito é tocarmos nessa força revolucionária que a Virgem Maria comunica a cada um de nós como mãe, que nos traz o afeto, que nos ensina também a vivermos o afeto uns com os outros de forma saudável, sadia, sobretudo na sua intercessão. Neste sábado, aqui no Rio de Janeiro, eu quero convidar você que está acompanhando a nossa Lexio a rezarmos também aqui pela Casa São Francisco de Sales. Está acontecendo o encontro do movimento Mães que Oram pelos Filhos. Temos em torno de quase 2.000 mulheres participando aqui no meio de nós. Então, que a Virgem Maria, que acompanha essas mulheres, Nossa Senhora da Salete, o qual elas têm como padroeira, possa também interceder por todas essas mulheres que intercedem pelos seus filhos, pelos seus maridos e pelas diversas situações que são confiadas a tantas mulheres no mundo inteiro, onde esse movimento tem crescido cada vez mais. Então, rezemos nesse dia, não só pelas mulheres que se encontram, mas também pelos missionários da Casa São Francisco, que estão hoje com esse grande acolhimento, nessa grande correria, mas na grande alegria também de recebê-los em nossa casa. A liturgia da palavra de hoje nos traz na primeira leitura, retirada da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, cada um de nós recebeu a graça na medida em que Cristo lhe deu. Daí, esta palavra: tendo subido às alturas, ele capturou prisioneiros e distribuiu dons aos homens. Ele subiu, que significa isso, senão que ele desceu também às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu, mais alto do que todos os céus, a fim de encher o universo. E foi ele que instituiu alguns como apóstolos, outros como profetas, outros ainda como evangelistas, outros, enfim, como pastores e mestres. Assim, ele capacitou os santos para o ministério, para edificar o corpo de Cristo, até que cheguemos todos juntos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem perfeito e à estatura de Cristo em sua plenitude. Assim, não seremos mais crianças ao sabor das ondas, arrastados por todo o vento de doutrina, ludibriados pelos homens e induzidos por sua astúcia ao erro. Motivados pelo amor, queremos ater-nos à verdade e crescer em tudo, até atingirmos aquele que é a cabeça, Cristo. Graças a Ele, o corpo
coordenado e bem unido por meio de todas as articulações que o servem, realiza o seu crescimento segundo uma atividade à medida de cada membro para a sua edificação no amor. Essa semana toda estamos aí lendo São Paulo, falando ali na carta aos Efésios, e hoje ele começa dizendo: a cada um de nós recebeu a graça na medida em que Cristo lhe deu. Então o Senhor comunicou a graça a cada um de nós na medida também que nós podemos suportar. Tem um ditado que diz: o frio vem conforme o cobertor. O Senhor nos dá a graça conforme aquilo que nós podemos suportar e gerir. E aí São Paulo vai fazer toda essa exortação dizendo: o Senhor capacitou os santos para o ministério, para edificar o corpo de Cristo. Então o Senhor também nos capacita e nós somos convidados a entrar nesse caminho de santidade para a edificação de Deus, mas para o ministério ao qual nós somos chamados. E quando a gente fala de ministério, não estamos falando só de sacerdote, de padre, de religioso. Mas um pai de família tem um ministério, uma missão: cuidar da casa, ser o pastor daquela casa. A pessoa que está gerindo, governando uma empresa, um trabalho, uma comunidade, uma casa de vida, de aliança, ela tem um ministério a ser posto a serviço. E o Senhor que hoje deseja capacitar cada um de nós para a edificação do corpo de Cristo, não para a nossa edificação. E depois, mais na frente, já terminando o finalzinho da leitura de hoje, São Paulo vai dizer: graças a Ele, o corpo coordenado e bem unido por meio de todas as articulações que o servem, realiza o seu crescimento segundo uma atividade à medida de cada membro para a sua edificação no amor. Então, ou seja, é graças à unidade, é graças ao movimento bem articulado que nós podemos fazer a comunhão acontecer, podemos fazer com que a graça aconteça, com que a atividade de cada membro seja realizada. Então, neste dia, peçamos ao Senhor de nos edificarmos no amor uns aos outros, mas, sobretudo, que a unidade no meio de nós nos ajude bem a coordenar, já nós mesmos interiormente, mas também aqueles que estão à nossa volta. O salmo de hoje é o Salmo 121. Que alegria quando eu vi que me disseram: vamos à casa do Senhor. Que alegria quando eu vi que me disseram: vamos à casa do Senhor. E agora nossos pés já se detêm, Jerusalém, tuas portas. Jerusalém, cidade bem edificada, num conjunto harmonioso. Para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor. Para louvar, segundo a lei de Israel, o nome do Senhor. A sede da justiça lá está, e o trono de Davi. Então o salmista hoje começa o dia dando graças ao Senhor por aqueles que vão à casa do Senhor, por aqueles que habitam a casa do Senhor. Então que alegria para nós é irmos à casa do Senhor, aqueles que podem diariamente, aqueles que têm oportunidade, mas também você que a cada domingo pode ir à casa do Senhor, louvar e bendizer ao Senhor, pode viver esse momento de comunhão, de estar na presença de Deus. Então que alegria é para cada um de nós. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São Lucas. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus, que Pilatos tinha matado, misturando o seu sangue com os do sacrifício que ofereciam. Jesus lhes respondeu: vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas, se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: já faz 3 anos que venho procurar figos nesta figueira e nada encontro. Corta-o, porque está ela inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha dar fruto. Se não der fruto, então tu a cortarás. Então, a palavra de Deus hoje, ela é muito clara, né? O Senhor
que vem nos chamar a uma maturidade na fé, né? O Senhor que deseja que cada um de nós possamos produzir frutos abundantes de vida e de alegria, para que não sejamos cortados, mas ao contrário, possamos produzir o fruto necessário que o Senhor deseja dar a cada um de nós. Então, que neste sábado, dia dedicado à Virgem Maria, peçamos a ela a sua intercessão para cada um de nós. Tenhamos um belo sábado, um belo final de semana e que Deus os abençoe.